que é um ponto de máximo? Bom, um ponto de máximo, ele é um ponto mais alto dado um intervalo. O gráfico de uma função, então, tem aqui 2 pontos. Esse ponto aqui, ele está mais alto do que esse, significa que ele tem esse YA. Já esse ponto, ele possui B na sua coordenada Y. Nesse caso, então, o A ele é maior que o B, certo? Então, quando eu digo um ponto mais alto, eu estou querendo dizer que o Y desse ponto ele é maior do que todo mundo que está perto dele. E, por consequência, o valor da função ele é maior do que todo o outro intervalo ali perto. Aqui na definição de máximo, a gente tem que ele é o ponto mais alto em um intervalo. Ele pode não ser o máximo a partir dali. Por exemplo, aqui, se a gente continuasse desenhando o gráfico, pode ser que exista algum ponto maior do que esse cara, e ele já não vai ser o ponto máximo. Porém, o ponto de máximo global, independente do intervalo que a gente considera, ele é o ponto mais alto. Já o conceito de mínimo é o oposto do máximo, certo? Então, o ponto de mínimo é o ponto mais baixo em um intervalo. Se a gente considerar esse intervalo aqui, esse ponto ele está a mais abaixo do que todos os outros nesse intervalo que a gente está observando. O y dele é menor, a função tem o menor valor nesse ponto. O mínimo global, ele é o ponto mais baixo, independente do intervalo que a gente considera. A gente precisa das ferramentas para analisar esses pontos. Primeiro, f' de x seja igual a zero naquele ponto. F' de x é a primeira derivada da minha função. Se eu tiver isso, eu tenho um possível ponto de mínimo ou ponto de máximo. Não basta apenas isso, basta também a função precisa mudar de crescente para decrescente, ou vice-versa. Se a primeira derivada dá zero naquele ponto e a função estava crescendo até chegar naquele ponto, a partir daquele ponto começou a decrescer, significa que eu tenho um ponto de máximo. Se acontece o inverso, se a minha função está decrescendo e a partir daquele ponto, onde a derivada dá zero, ela começa a subir, eu tenho um ponto de mínimo. Sempre quando a gente se deparar com um exercício que vai trabalhar mínimo e máximo de alguma coisa, qualquer coisa que seja, nós vamos buscar a primeira derivada, depois verificar em que ponto essa primeira derivada dá zero e depois se a nossa função muda o caráter naquele ponto.